Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism. And we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. Brazilian president was declared persona non grata today by the Israeli MFA. Is it an unprecedented move for Israel to declare a president of a foreign country a persona non grata? And can you please comment on the meaning of this move? That's a very good question. I'm not aware of specific precedent. I would refer your question to the Ministry of Foreign Affairs. Of course, there is nothing more disgraceful than the desecration of the memory of the 6 million Jews murdered in the hostages in an attempt to shield the perpetrators of an actual act of genocide, the Hamas death squads that burned whole families alive, incinerated them and reduced them to human ash on October 7th. We will not tolerate any world leaders trying to give Hamas political or legal cover, and we certainly will not tolerate any world leaders attempting to shield the genocidal Hamas war criminals by desecrating the memory of the 6 million Jews murdered in the Holocaust. E, por sorte, saí viva, porque eu estava escondida debaixo de corpos por 5 horas seguidas, apenas rezando para ir embora mais rápido. Israel vem me ajudando com todo o processo de cura, com todo o processo de medicação, de tratamento, de psicólogos. Eu recebo todo o apoio que eu preciso aqui. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel, que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria
se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza, porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no Holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas. E eu fui fazer um passeio na Polônia para ver o que realmente aconteceu. E toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro, pois lá era o lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler, não apenas difamando o antissemitismo, mas também desrespeitando a memória de 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, de 6 milhões de judeus que foram assassinados brutalmente por causa de um representante. Continuo com os meus tratamentos, Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Então eu estou aqui hoje, sentada com o ministro, para poder mostrar um outro lado da história, poder mostrar a importância de espalhar as notícias de uma maneira correta, de mostrar como sim Israel tenta proteger os cidadãos e como sim Israel faz de tudo para que não tenham casualidades de civis. Things, but of course the secretary's on his way to Brasilia. I'm sure you saw the comments by President Lula in Ethiopia this past weekend. Israel's quite upset with him, likening what's happening there to the Holocaust. Do you have any comment on both? Do you have any comment on what Lula said, and do you think the secretary will raise this with him as well? So obviously we just disagree with those comments. We have been quite clear that we do not believe that genocide has occurred in Gaza. We want to see the conflict ended as soon as practicable. We want to see humanitarian assistance increased in a sustained manner to innocent civilians in Gaza, but we do not agree with those comments. Der Holocaust ist mit nichts zu vergleichen. Diese Konflikte werden vom Westen und von den Ländern des sogenannten Globalismus. Ein diplomatischer Streit zwischen Israel und dem brasilianischen Präsidenten Lula belastet die Beratungen.
eu defendo a devolução de todos os sequestrados. E acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos gratuitamente. Não há de minha parte nenhum tom de polemização, tampouco de reprimenda ao presidente da República. É apenas uma conclamação na busca de pacificação e de reconhecimento que a parte em que há uma comparação de qualquer acontecimento dessa natureza com o Holocausto do povo judeu é algo absolutamente indevido e impróprio e que mereceria um pedido de retratação e de desculpas. Apenas isso. É uma posição da presidência muito equilibrada em relação a um conflito que precisa ser tratado como um conflito que precisa ser solucionado e não fomentado. Então é essa a intenção da presidência, não é jamais de poder querer tomar um lado ou de perder a isenção e a responsabilidade em relação a um tema dessa natureza. Verdadeiramente não há um lado de minha parte, apenas uma reflexão que reputo responsável sobre uma comparação feita ao Holocausto, que eu considero que é algo dever. Olha, eles estão avaliando esse cenário mesmo, viu? A Malu Gaspar também deu isso na coluna dela do Globo. E a repercussão que a gente tem, conversando com fontes do Itamaraty, é que esse cenário é possível. O que eles vão fazer? Avaliar os próximos passos do governo de Israel e também do próprio embaixador de Israel aqui no Brasil, Daniel Sonshine. Por quê? Ele já tinha criado uma situação complicada em novembro do ano passado, quando ele participou de um ato com o ex-presidente Bolsonaro e também com apoiadores extremistas, muito radicais. Então, à época, foi ali uma conversa, um motivo de uma ADR, né, de um chamamento do governo brasileiro. Então, assim, ele já estava ali no radar. Diante da escalada do que está acontecendo, da resposta de Israel à fala do presidente Lula, né, inclusive isso, né, de o próprio ministro das Relações Exteriores deles fazerem uma publicação diretamente falando com o presidente Lula, tudo isso está no radar. Então, na verdade, o que eles estão dizendo é que essa é uma possibilidade diante da escalada na resposta de Israel e que vai depender dos próximos passos do próprio embaixador e também do governo de Israel. O que o Palácio do Planalto está vendo, né? Uma reação que a gente já disse aqui até mais cedo, exagerada, né? Que há, sim, claro, ponderação a ser feita sobre a fala do Lula, a comparação com o Holocausto indevida, mas a reação israelense exagerada. Que Israel está declarando que o presidente Lula não é bem-vindo até que retire os comentários que fez sobre a guerra em Gaza. O nome técnico disso é que Israel decidiu que Lula é persona non grata em Israel. Segundo o escritório do ministro das Relações Exteriores israelense, Lula fez um sério ataque antissemita e, por isso, o presidente brasileiro é agora persona non grata em Israel. Ou esse status pode ser revertido caso ele faça uma retratação. Então, a gente vai relembrar,
Lula ontem, lá na Etiópia, durante uma entrevista coletiva, comparou a situação em Gaza às mortes de judeus na Segunda Guerra, perpetradas por Adolf Hitler. O Brasil está no mapa da guerra em Gaza, brigando com Israel. Os desentendimentos envolvem ásperas trocas de palavras entre diplomatas, mas também entre órgãos de segurança dos dois países. No campo diplomático, a irritação é mútua, precede a guerra em Gaza. Agravou-se com declarações de Lula sobre as causas da guerra e o uso da palavra genocídio em relação às operações militares israelenses, em resposta ao terrorismo do Hamas. Genocídio é a palavra que o assessor internacional de Lula repetiu hoje em Paris, numa conferência internacional sobre ajuda humanitária em Gaza. O embaixador israelense no Brasil fez críticas públicas às posturas da diplomacia brasileira, causando enorme desconforto ao Itamaraty, que já enxergava na demora da retirada de brasileiros em Gaza uma retaliação ao Brasil. O embaixador israelense piorou notavelmente a situação ao participar de encontro no qual estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, um básico erro diplomático dada a conhecida situação política brasileira. Mas também a relação entre órgãos de segurança e inteligência no Brasil e Israel foi abalada. Fala-se em quebra de confiança nos dois lados. A Polícia Federal do Brasil investigou uma empresa de segurança e espionagem israelense que vendeu equipamentos de monitoração de celulares a órgãos públicos no Brasil, irritando os israelenses. O troco israelense foi a inusitada postagem numa rede social por parte do primeiro-ministro de Israel, dizendo que o serviço secreto israelense é que teria alertado a APF para uma célula do Hezbollah em São Paulo, que, por sua vez, levou a um duro revide por parte do ministro da Justiça brasileiro e do diretor-geral da Polícia Federal. O mal-estar é profundo, deve piorar. A postura diplomática brasileira é claramente crítica a Israel. E Israel considera que quem não está do seu lado está contra. Porque quando Lula passa a dar declarações antissemitas, nós estamos discutindo a questão da decência. As declarações de Lula são indecentes, são obscenas. E o problema disso é que Lula é o presidente do Brasil. O problema é que ele fala por nós e, portanto, né, ele nos coloca no plano da indecência. Veja, é inevitável que Israel respondesse da forma como respondeu, porque toda a sociedade israelense, todos os partidos israelenses se sentem profundamente ofendidos, como qualquer pessoa decente que não precisa ser judia, com a ideia de que o Estado de Israel é o novo Estado nazista, que é a ideia transmitida por Lula. O conceito de que Lula teria falado isso, tomado pela emoção ou por indignação, é falso. É também falso o conceito de que ele teria dito sem saber muito bem do que se trata. Lula, quando foi presidente em outro mandato, foi ao Museu do Holocausto. Ele esteve lá. Ele sabe do que se trata. Não é um improviso desastroso, porque as declarações dele são a cópia exata da propaganda adotada pelos partidos e organizações que são contra a existência de Israel. É exatamente isso que se diz mundo afora por aqueles que querem o fim de Israel, que Israel é igual a Hitler. Lula não criou isso, ele repetiu como papagaio uma linha política. Ele sabe do que está falando. E não por acaso o Celso Amorim disse para ele manter as suas posições. A pergunta que eu faria a Celso Amorim seria, então, se a posição do Brasil é essa, nós vamos de fato romper relações com esse país, que age como o nazismo. Nós vamos, portanto, copiar a Venezuela, que fez isso.
É essa a posição brasileira, aparentemente. Quero dizer para vocês que, da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Não tente interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia. Leia a entrevista. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. O que está acontecendo em Israel é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas. E não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. Em mais de uma oportunidade, condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel, uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza e deixou milhares de civis sem acesso à energia elétrica, água potável, alimentos e assistência humanitária básica. A criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para a paz. Consideramos ser dever deste Conselho prestigiar a autodeterminação dos povos, a busca da solução pacífica dos conflitos e se opor de forma veemente a toda forma de neocolonialismo e de apartheid. Ao celebrarmos a iniciativa da África do Sul perante a Corte Internacional de Justiça para proteger a população palestina, ao amparo da Convenção para a Repressão e Punição do Crime de Genocídio, instamos o Estado de Israel a cumprir integralmente as medidas emergenciais determinadas pelo Tribunal, no sentido de que cessem as graves violações ao direito humanitário e impedir o cometimento das condutas tipificadas no artigo 2º da Convenção, que incluem matar ou submeter intencionalmente um grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial, ou seja, genocídio. Boa tarde a todos. Não vou me estender tanto aqui, até porque tem muitas outras pessoas que querem manifestar o seu repúdio a essa fala criminosa de Lula. Lula não cometeu só um crime de responsabilidade. Lula cometeu um crime contra a humanidade. No dia 7 de outubro, todos nós assistimos enojados o que o Hamas fez contra o Estado de Israel e contra o povo judeu. Mulheres estupradas, bebês decapitados. Muitos foram os relatos de violências bárbaras. Inclusive eu assisti coisas que, sinceramente, eu queria deixar de ver aquelas cenas. E a capacidade de Lula e da esquerda de tentar inverter o jogo é algo impressionante. É o poste mijando no cachorro, querendo fazer com que pareça que a reação legítima de Israel, em que está fazendo uma reação às atrocidades que os terroristas, o maior grupo de terroristas na atualidade, fez contra o seu Estado, possa ser um crime, e equiparando ao nazismo.
é um absurdo tão grande, é minimizar a dor do povo judeu, é uma afronta contra o Estado de Israel, em que colocou o nosso país não só numa vergonha nacional, mas na maior crise diplomática internacional. E o que faz Lula e o seu governo após isso? Não faz o meia-culpa, não pedem desculpas, pelo contrário, dobram a aposta e vão para o Tribunal Internacional de Haia para denunciar Israel por genocídio. Isso é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de ter um representante como Lula, não só pelo seu passado, mas pelo seu presente e o que ele vem fazendo com o povo brasileiro. A Câmara dos Deputados dá uma resposta enfática, uma resposta brava e corajosa nesse momento, com tantos deputados que estão se manifestando pelo impeachment de Lula. Mas a maior resposta virá quando houver a sensibilidade do presidente Arthur Lira e perceber que é a hora de dar prosseguimento a esse processo de impeachment contra esse cidadão criminoso que envergonhou o país, cometendo um dos maiores crimes da humanidade do nosso país contra o povo judeu. Obrigado.